E eu convido já você para abrir sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos 16, nós vamos dos versos 16 ao 40 hoje. Como os irmãos sabem, nós estamos nessa série, de Atos, já desde o ano passado, desde que nós começamos esse processo de plantação da nossa igreja. Nós escolhemos Atos para ser o nosso livro e tem sido uma bênção, para nós caminharmos nesse livro de Atos. A gente já está hoje encerrando o capítulo 16, uma caminhada já bem intensa, bem grande, E eu não tenho dúvida de que mais uma vez hoje Deus falará ao nosso coração por meio da sua palavra. Convido você a abrir e deixar aberto, Como você já percebeu, durante a mensagem eu não costumo não andar muito por outras leituras, vez ou outra eu faço, mas mantenho-me sempre nesse texto que é o texto base sempre da nossa mensagem. Atos capítulo 16, a partir do verso 16, vai dizer assim para nós: Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Versículo 24, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os cárceres da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de toda a prisão foram abaladas ou se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não façam isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele a todos os de sua casa. Naquela mesma hora de noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: Solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados:
Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Versículo 38, os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, maravilhoso Pai, grandioso Pai, nós te louvamos, Deus, pelo privilégio que temos de nos reunir nessa noite mais uma vez para adorarmos o Teu nome aqui, juntamente com toda a igreja do Senhor. Obrigado, Deus, pelo que nós já pudemos entregar a Ti nessa noite, nossas canções, nossas orações, as leituras da Tua palavra, um tempo de meditação. E agora, Deus, nós te pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, que ela aponte os desvios, os pecados, ó Deus, existentes em nós, que ela também aponte a esperança, e nós sabemos quem é a esperança é Cristo Jesus. Então, Deus, desvenda os nossos olhos, tira de nós as distrações e nos dá, ó Deus, que o nosso coração seja nessa noite um terreno fértil para ouvir a Tua palavra. E eu oro, ó Deus, grato e com essa expectativa de que o Senhor continue falando ao nosso coração nessa noite. E eu oro em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Anos atrás, meus irmãos, foi produzido um filme chamado Invictus. Vai aparecer a imagem desse filme aí. Esse filme conta a história de Nelson Mandela, durante o período em que ele esteve preso lá na África do Sul. Mandela passou 27 anos na prisão. E ele foi preso por causa da sua luta contra o regime do apartheid. Durante esse tempo, ele foi submetido a trabalhos forçados, isolamento e inúmeras limitações, né? Mas Mandela dizia uma coisa: mesmo estando preso ali, ele tinha algo que ninguém podia tirar dele, que era a sua liberdade interior. Ele costumava repetir um poema chamado Invictus, que depois se tornou o título do filme, né? E a última frase desse poema dizia o seguinte: sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. Sou mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. A ideia que Mandela queria expressar, né, com esse poema era que mesmo ele estando preso, o espírito dele continuava livre. Essa, irmãos, é apenas uma ilustração, não é uma verdade absoluta, eu sei, mas pense nisso por um momento. Olhando para você, o que geralmente você faz quando está em apuros? O que geralmente você faz quando está passando por um momento de dificuldade? A quem geralmente você recorre quando se depara, né, com uma situação difícil da sua vida? Você costuma louvar a Deus no meio da aflição? Essas são perguntas importantes que também nos levam diretamente ao texto que nós acabamos de ler e que vai nos levar às reflexões que nós vamos fazer durante esse tempo aqui. Ou será, meus irmãos, que em meio à aflição e aos problemas, geralmente você fica aflito? Será que geralmente em meio às aflições e aos problemas bate um desânimo em você? Ou será que você perde o apetite? Ou será que o seu apetite aumenta? Será que você de repente não quer ver ninguém? Ou quem sabe você até ore, mas a sua oração é tão somente pedindo que Deus lhe tire dali, amenize sua dor, que Ele mude aquela situação. E eu não estou necessariamente dizendo que você não possa fazer essa oração, mas será que só é esse o motivo da sua oração quando você passa por uma aflição? Existe algo mais à frente, quando estamos passando por momentos de perturbação? Tem algo mais a ser pensado? Tem algo mais a ser feito? No nosso texto de hoje, irmãos, nós vamos encontrar uma cena bem semelhante ao que aconteceu ali com Nelson Mandela. No nosso texto, irmãos, 2 homens vão estar presos, eles estão acorrentados, eles estão machucados, e a próxima cena natural diante desse quadro seria choro, tristeza, desânimo, vergonha. Mas o que nós acabamos de ler, irmãos, é que apesar de todas essas dificuldades,
e que, convenhamos, não são poucas ou não são pequenas, e também não seriam fácil para nenhum de nós. O texto diz que esses homens oravam e eles cantavam hinos a Deus. Ou seja, meus irmãos, eles estavam presos, mas sabiam que aquilo não era uma derrota, que aquilo não era para sempre. As correntes que estavam nos seus pés, que nós lemos no texto, mas o coração deles estava livre e em paz. É isso que as atitudes deles demonstram quando eles cantam, mesmo em meio a estarem presos e com as suas costas abertas, fruto daqueles açoites. Essa história, irmãos, não é apenas sobre uma prisão em Filipos. Essa história, irmãos, é sobre o que o Evangelho faz quando encontra um mundo cheio de prisões. O que o Evangelho faz quando encontra um mundo cheio de prisões? Irmãos, convenhamos, são tantas prisões. Nós podemos pensar, irmãos, em prisões espirituais. Quando pessoas vivem dominadas por forças que as fazem se afastarem de Deus. E elas acreditam que estão no controle de suas próprias vidas. Mas, na verdade, elas estão sendo conduzidas pelo príncipe deste mundo, a saber, Satanás, ou pelo o próprio mundo, mas também sendo conduzidas por seu próprio coração. Nós podemos pensar em prisões sociais, quando alguém se torna refém dos sistemas injustos, explorações, interesses de outros que se beneficiam com sua condição. Nós podemos pensar em prisões morais, quando a injustiça, o preconceito ou a pressão da sociedade levam pessoas a sofrer condenação ou tratamento injusto. Ou quem sabe, irmãos, e de forma mais geral e ampla, prisões do pecado, quando o coração é dominado por culpa, por vícios, por orgulho, por desespero, criando correntes invisíveis que aprisionam a vida daqueles que estão nessa condição. Mas nós podíamos amplificar para várias e, quem sabe, muitos outros tipos de prisão. A questão, meus irmãos, é que como o Evangelho nos molda, ou mesmo quanto tempo nos chama Ele a responder a esses caos da vida? Ou sendo, quem sabe, mais pessoal, como o Evangelho chama você e a mim a responder aos caos da nossa vida? O texto de hoje, irmãos, fala de 3 prisões, pelo menos. Uma jovem presa por um espírito maligno. 2 missionários injustamente presos, essa é a segunda prisão. E um carcereiro que achava que estava livre, mas na verdade também estava preso. Em cada uma dessas situações, meus irmãos, nós veremos a mesma verdade. A verdade de que o Evangelho liberta pessoas de suas prisões. Somente o Evangelho, meus irmãos, liberta pessoas de todas as prisões, sejam elas espirituais, morais, existenciais. E esse Evangelho faz isso mostrando que somente Cristo pode dar a verdadeira liberdade. A nossa grande ideia do texto está aí no seu boletim. Para você que está nos visitando, tem uma frase aí no seu boletim que é uma frase que sintetiza tudo aquilo que a gente vai conversar nessa noite. E a nossa grande ideia de hoje diz o seguinte: em meio à perseguição e ao sofrimento, o poder soberano de Cristo se manifesta para libertar vidas. De novo, em meio à perseguição e ao sofrimento, o poder soberano de Cristo se manifesta para libertar vida. 4 palavras, irmãos, vão direcionar o nosso pensamento, elas estão descritas aí no nosso boletim: libertação, perseguição, salvação e edificação. A primeira delas é libertação. Eu quero reler com você os versos de 16 a 18 do nosso texto. Por isso eu disse, mantenha sua Bíblia em aberto. Ele diz o seguinte: certo dia, indo nós para o lugar de oração, como de costume, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando. Quando ele diz a nós aqui, Lucas está se incluindo, como a gente viu em episódios anteriores, que ele fazia parte da equipe. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, era o que ela dizia, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado.
voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. O espírito a deixou. Como já sabemos, irmãos, Lucas é o autor de Atos, né? E ele começa essa narrativa nos apresentando a primeira das 3 prisões que eu mencionei agora há pouco, que é a prisão espiritual. Observe primeiro esse cenário aqui da narrativa. Lucas diz que Paulo e seus companheiros estavam indo para o lugar de oração. Eles estavam indo para o lugar de oração. Isso provavelmente, meus irmãos, se refere ao mesmo local mencionado no trecho passado, versículos antes, que era onde? À margem do rio. Se os irmãos vão se lembrar, foi ali o lugar onde ele encontra com Lídia, inclusive Lídia se converte. Na semana passada nós vimos isso. Isso indica, meus irmãos, que Paulo e sua equipe estavam desenvolvendo um ministério contínuo naquela cidade. Eles estavam voltando ao lugar de costume. Como a gente viu, não havia ali ainda um local onde eles podiam se reunir, porque não tinha um número mínimo de homens que a lei exigia para que tivesse um local apropriado e um local físico para que eles se encontrassem. Eles voltavam repetidamente indo àquele mesmo lugar para orar, para ensinar e para anunciar o Evangelho. Ou seja, irmãos, era um trabalho constante de discipulado, um trabalho constante de oração, de evangelização. E então é nesse contexto de ministério regular, é nesse contexto de ministério contínuo que surge essa jovem escrava. Lucas diz, irmãos, que ela era uma escrava. Isso já revela, irmãos, sua primeira condição de sofrimento. Ela não tinha liberdade. Ela não tinha autonomia. Ela era prioridade e propriedade dos seus donos. Mas calma, pois essa não era a pior da situação da vida daquela mulher. Lucas diz, irmãos, que ela tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. No texto grego, irmãos, essa expressão, ela é o espírito de Pitom. Essa expressão da escravidão dela, é o espírito de Pitom. Esse termo, irmãos, estava ligado a um culto ao deus Apolo, especialmente o famoso oráculo da cidade de Delfos. Na mitologia grega, irmãos, dizia-se que Apolo havia matado uma serpente chamada Pitom. E o local onde isso ocorreu tornou-se o centro de adivinhações. Sacerdotisas conhecidas como pitonitas, elas entravam nesse estado de transe e elas pronunciavam oráculos considerados proféticos. Sendo assim, irmãos, pessoas que demonstravam comportamentos semelhantes eram consideradas possuídas por um espírito de adivinhação. É isso que Lucas descreve aqui. Mas vejam, meus irmãos, a Bíblia não está tratando isso como mera superstição cultural. Até, irmãos, por ser médico e por ser um observador cuidadoso, Lucas, que é o autor dessa carta, ele usa uma linguagem de modo a indicar uma realidade real. Aquela jovem realmente estava possuída por um espírito demoníaco. Havia uma influência demoníaca na vida daquela moça. O fato, irmãos, é que essa mulher vive sob escravidão. Não só a escravidão por ter um senhor, ela vivia sob uma falsa liberdade. Ela era escrava socialmente, mas ela era também escrava espiritualmente. Veja como o versículo continua. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, é o que o texto diz. E aqui, irmãos, aparece outro aspecto triste dessa história. Aquela jovem não era apenas possessa. Aquela jovem estava sendo explorada, visando lucros. Seus donos, irmãos, estavam lucrando com a sua condição espiritual. Isso mostra, irmãos, como alguém vive sem Deus neste mundo. O pecado escraviza as pessoas. O pecado transforma pessoas em instrumentos de lucro e de exploração. Para aqueles homens, irmãos, aquela mulher não era uma pessoa. Para aqueles homens, meus irmãos, aquela mulher ela era um negócio para eles. Ela era uma fonte de renda, uma máquina de produzir dinheiro. E essa realidade, irmãos, continua presente em nossos dias. Ainda vemos gente que lucra com a escravidão humana. Em alguns casos, irmãos, essa exploração vem transvestida de religiosidade, inclusive. Exploração espiritual, manipulação religiosa, comércio de falsas esperanças, promessas de prosperidade espiritual.
Ou seja, meus irmãos, o pecado transforma vidas humanas em mercadorias. Mas o texto segue, versículo 17, e ele diz: essa moça seguia Paulo e a nós, Silas dizendo, ou Lucas dizendo, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. À primeira vista, irmãos, quando a gente olha esse relato aqui, ela está dizendo a verdade. Aqueles homens de fato eram servos do Deus Altíssimo. Paulo realmente era servo de Deus, e eles realmente anunciavam o caminho da salvação. Mas o texto mostra, irmãos, que havia algo de errado naquela situação. Primeiro porque a fonte daquele testemunho era demoníaca. Na Bíblia, irmãos, os demônios frequentemente reconhecem quem é Jesus. Em vários momentos dos evangelhos, os espíritos malignos reconhecem a autoridade de Cristo, mas não é uma submissão verdadeira a Ele. Significa apenas um reconhecimento forçado da autoridade divina de Jesus. Um outro erro, irmãos, que o texto mostra, é que aquele testemunho poderia confundir a mensagem do Evangelho. Se a população de Filipos, irmãos, começasse a associar Paulo com práticas de adivinhação e essa espiritualidade pagã, o Evangelho poderia ser visto apenas como mais uma prática religiosa dentre muitas que eles já tinham lá na cidade. O Evangelho seria associado a apenas, eles são apenas mais um de tantos que nós já temos aqui. Mas o Evangelho não era, e o Evangelho não é isso, meus irmãos. O Evangelho é a verdade que confronta todas as outras espiritualidades. Veja como Paulo reage no versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Note aqui, irmãos, note primeiro que Lucas diz que isso aconteceu por muitos dias. Isso nos mostra, irmãos, que Paulo não reage impulsivamente. Ele não faz um espetáculo daquela situação. Ele não transforma aquela situação em um show. E talvez, se você está atento ao que eu estou dizendo, em muitos casos nós vemos pessoas fazendo isso hoje, televisionando isso. E alguns, inclusive, infelizmente, para a depreciação do Evangelho, mentindo quanto a isso, transformando isso num mega espetáculo, mas que na verdade nada mais é que uma farsa em muitos casos. Mas Paulo não faz isso. Mas ele chega, irmãos, um momento em que ele não suporta mais aquela opressão espiritual. O texto diz, irmãos, que ele ficou indignado. A palavra usada, irmãos, aqui carrega uma profunda perturbação interior. Olha o que estava dentro de Paulo. Não era apenas uma irritação, meus irmãos, era indignação. Paulo ficou indignado. Ele estava vendo uma jovem sendo escravizada espiritualmente e explorada economicamente. E então ele diz: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. Observe, meus irmãos, Paulo não usa rótulos evangélicos. Paulo não usa rituais. Paulo não invoca poderes místicos. Ele invoca a autoridade de Jesus Cristo. E Lucas diz: no mesmo instante, o Espírito a deixou. Sem luta, sem negociação, sem processo. A autoridade de Cristo entra em cena, irmãos, e o reino das trevas não resiste. Enquanto eu estava pensando sobre isso aqui, eu lembrei de um episódio. Eu era um adolescente e a nossa igreja em Floriano tinha uma congregação numa outra cidade. E nós fomos com os adolescentes para aquele lugar, e no meio da noite nós nos deparamos com uma possessão demoníaca numa das jovens que estava conosco. Eu devia ter algo em torno de 13 anos, quem sabe, ou algo perto disso. E eu e mais uns 2 ou 3 amigos tentávamos controlar aquela moça. Aquela moça, ela fazia assim, jogava um para aqui, jogava um para lá, estava um no pé, um na mão, um no pescoço, um nas pernas, e ela tentava fazer um gesto consigo mesma ali, apertando o seu pescoço. E nós lutamos. Tinha apenas uma conselheira conosco lá, até que alguém disse: manda chamar o presbítero. Isso nós já estávamos há um bom tempo, sei lá, mais de hora já lutando com aquele espírito. E aquele irmão, foram chamá-lo de madrugada, isso era por volta de 2 da manhã.
foram chamar ele chegou na porta, e a gente estava lá segurando, cada um num lugar, e ele disse: vocês estão fazendo o quê? Ele disse: não, porque ela está tentando aqui se matar. Eu disse: não, pode soltar. Pode soltar. E ele disse exatamente isso: sai em nome de Jesus. E eu digo: rapaz, se eu soubesse que era só dizer isso, depois dessa luta toda que nós estamos aqui. Irmãos, é uma coisa que não tem força humana naquilo, é uma questão espiritual. E naquele dia aquilo ficou marcado para mim. Já se vão aí mais de 30 anos e a cena parece que estava acontecendo hoje. Mas o que mais me impressionou foi a autoridade de Jesus na boca daquele irmão, e a forma como ele pôde ser usado ali para a glória de Deus, e nos ensinou a todos nós, adolescentes ali, saindo da infância ali, podemos testemunhar esse episódio do poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo, usando aquele irmão. Esse primeiro episódio aqui, irmãos, fazendo uma recapitulação, revela que Cristo tem autoridade absoluta sobre o mundo espiritual. O Evangelho, irmãos, não é uma mensagem moral. O Evangelho é o poder de libertação. Jesus, irmãos, não apenas perdoa pecados. Jesus, irmãos, quebra cadeias espirituais. Entenda, irmãos, sem Cristo, o ser humano não está apenas moralmente confuso. Sem Cristo, irmãos, o ser humano está espiritualmente escravizado. O certo, irmãos, é que quando Cristo entra em ação, aquilo que parecia impossível é transformado. A segunda palavra de hoje, irmãos, é perseguição. Os versos de 19 a 24 eu não vou ler, eu vou ler à medida que eu for expondo, mas ele começa o versículo 19 dizendo: quando os seus senhores perceberam que a esperança do lucro deles tinha acabado, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Observe, meus irmãos, ao invés de aquela situação, daquela libertação daquela jovem gerar alegria em seus senhores, o texto diz que os seus senhores ficaram revoltados, porque um espírito maligno foi expulso. Meus irmãos, em que mundo nós estamos? O texto é muito claro, meus irmãos, eles ficaram furiosos porque perderam e perderiam dinheiro. Lucas diz: a esperança de lucro deles tinha acabado. E aqui está o problema, irmãos. Para aqueles homens, aquela jovem não era uma pessoa. Para aqueles homens, aquela jovem era um investimento financeiro. Ela era uma fonte de renda, de lucro para eles. Mas o Evangelho libertou aquela menina, irmãos. Ele também atingiu o bolso dos seus donos. O Evangelho fez duas coisas ao mesmo tempo. E essa, irmãos, é mais uma nuance do que o Evangelho pode fazer, não só numa pessoa, mas numa sociedade como um todo. O Evangelho não confronta apenas pecados individuais, meus irmãos. O Evangelho também confronta estruturas de injustiça e de exploração. Quando Cristo liberta pessoas, sistemas inteiros podem ser abalados. E quando interesses econômicos, meus irmãos, são ameaçados, a reação muitas vezes é a violência. Olha a reação desses homens, meus irmãos. O versículo 20 diz para nós: e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando nossa cidade. Observe a estratégia que foi usada por aqueles homens. Eles não disseram: esses homens libertaram essa jovem da escravidão. Eles não disseram: esses homens expulsaram um espírito maligno. Eles mudam completamente a narrativa. Agora a acusação é: eles estão perturbando a cidade. Essa era, meus irmãos, uma acusação muito séria dentro de uma colônia romana. A cidade de Filipos, ela tinha um status especial dentro do Império Romano. Era uma colônia romana fundada por veteranos do exército romano. Seus cidadãos tinham orgulho dessa identidade romana. A ordem pública e a lealdade ao império, elas eram valorizadas e eram valores extremamente importantes para aquela sociedade. Então, os acusadores exploraram exatamente isso. E o versículo 21 diz: propagando costumes que a nós romanos, ele puxa a identidade romana, eles puxam, não é permitido aceitar nem praticar. Perceba o tom dessa acusação.
Agora não se trata apenas de perturbar a cidade. O argumento agora eles estão trazendo costumes estrangeiros para a nossa cidade. E mais especificamente, meus irmãos, costumes judeus, é o que eles disseram. Isso revela, irmãos, algo sobre a percepção cultural daquela época. Para muitos romanos, o judaísmo era visto como uma religião estranha, uma religião exclusiva. Ao enfatizar, irmãos, que Paulo e Silas eram judeus, os acusadores estavam despertando suspeita e preconceito ao mesmo tempo naquela liderança. Em outras palavras, irmãos, eles estavam dizendo: esses estrangeiros estão tentando mudar nossa cultura. E isso, irmãos, inflamou a multidão. Eles não queriam perder aquela identidade. Aquilo para eles era um valor inestimável, era um ídolo no coração daquele povo. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados então ordenaram que eles tirassem as roupas, meus irmãos, e fossem açoitados. Perceba a rapidez como eles acham uma solução para aquilo. Não houve nenhuma investigação, não houve defesa, não houve o amplo direito de defesa ou do contraditório, para usar uma linguagem que está bem comum no Brasil hoje. Em outras palavras, irmãos, não houve um julgamento justo. Para usar um outro termo que está bem em voga no nosso país. A multidão, irmãos, se volta contra aqueles homens. E os magistrados ordenam imediatamente o castigo a eles. Uma sentença imediata. Para nós, irmãos, isso talvez pareça estranho, mas esse tipo de punição era comum lá no mundo romano. Paulo e Silas, irmãos, são despidos e açoitados publicamente. O versículo 23 diz que depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Se você tem o costume de grifar a sua Bíblia, grife aí: severamente açoitados e lançados na prisão. A expressão, irmãos, usada por Lucas aqui, indica muitos golpes. Houveram muitos golpes naqueles homens. As costas daqueles homens foram severamente açoitadas. Era uma punição, irmãos, extremamente dolorosa para eles. Os açoites podiam causar ferimentos profundos nas costas daqueles homens. Depois disso, eles são lançados na prisão. Mas a punição, irmãos, não fica apenas nos açoites. O versículo 24 diz o seguinte: tendo recebido tais ordens, o carcereiro os lançou no cárcere interior, e lhes prendeu os pés num tronco. Vai aparecer a imagem do tronco aí para nós. Aqui, irmãos, nós vemos o cuidado extremo com a segurança daqueles homens. Eles não queriam que aqueles homens fugissem. Eles tinham que ficar presos aí, irmãos, e imagine, eles eram presos pelos pés. Então, a posição que eles ficariam seria uma posição extremamente, não só humilhante, irmãos, mas cansativa, dolorosa para aqueles homens. Aquele cárcere interior era um lugar escuro, era um lugar, irmãos, sem ventilação. Não foca apenas na imagem da madeira. Mas o lugar para onde eles vão é um lugar escuro, sem ventilação, um lugar úmido. Era um lugar, irmãos, reservado para os prisioneiros considerados mais perigosos daquela época. Além disso, irmãos, seus pés são presos nesse tronco aí. O tronco era um instrumento de tortura. O tronco mantinha, irmãos, as pernas abertas em posição desconfortável, altamente aumentando ainda mais a dor dos ferimentos daqueles homens. Então imagina a cena, irmãos. Paulo e Silas estão machucados, Paulo e Silas estão sangrando, Paulo e Silas estão humilhados, estão acorrentados. E tudo isso aconteceu, irmãos, porque eles libertaram uma jovem oprimida. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? O Evangelho, meus irmãos, transforma vidas, mas ele também expõe os ídolos do coração humano. No caso desses homens, irmãos, o ídolo era o dinheiro. Bastou o Evangelho tocar nesse ídolo e a reação foi instantânea. Aquela reação foi uma reação hostil. Mas isso se restringe apenas àqueles homens e àquele tempo, irmãos?
Ou isso continua acontecendo hoje? O Evangelho, irmãos, é celebrado enquanto ele conforta as pessoas. O Evangelho ele é celebrado, irmãos, quando ele ajuda as famílias, quando ele traz esperança. Mas quando ele começa a confrontar, meus irmãos, o amor ao dinheiro, estruturas injustas, práticas pecaminosas, sistemas de exploração, a reação, irmãos, foi, é e sempre será a oposição. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo e Silas. Eles não foram presos por fazer o mal. Eles foram presos porque o Evangelho começou a transformar a realidade daquela cidade. Qual seria, irmão, sua reação se você fosse preso por fazer o bem? O que você diria para Deus se estivesse na posição daqueles homens, meus irmãos? Eu não sei como eu e você reagiríamos, mas nós sabemos, irmãos, pelo texto bíblico, que como aqueles irmãos reagiram. E a forma como eles comunicaram o Evangelho, irmãos, é muito encorajador para todos nós. Mas ao mesmo tempo, irmãos, é muito confrontador para todos nós. Aquele cenário, irmãos, de aparente derrota, seria o meio que Deus usava ou usaria para uma das conversões, irmãos, mais marcantes do livro de Atos. E aí nós chegamos à nossa terceira palavra, que é louvor. Ou melhor, salvação. Salvação. Desde o início, irmãos, eu venho falando sobre prisões, né? Vocês já perceberam. Um dos pontos que eu mencionei é que existem pessoas que parecem livres, mas estão espiritualmente presas ou perdidas. Ainda pensando sobre Paulo e Silas, depois de serem injustamente espancados e lançados na prisão, eles se encontram, irmãos, em uma situação extremamente difícil. O versículo 25 nos coloca agora dentro daquela cena, dentro daquela cela. E o texto diz que por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Agora, tenta imaginar essa cena aqui, meus irmãos. Eles haviam sido açoitados pouco tempo antes. Suas costas provavelmente estavam abertas pelas feridas daqueles açoites. Seus pés estavam presos no tronco, que a gente viu a imagem do tronco agora há pouco. Eles estavam no cárcere inferior daquele lugar, frio, escuro, úmido, e agora é meia-noite. No silêncio daquela prisão escura e fria, Paulo e Silas começam a orar, mas não apenas orar. Lucas diz, irmãos, que eles também cantavam hinos a Deus. Irmãos, isso é impressionante. Eles não estão reclamando, eles não estão murmurando, eles não estão questionando Deus, do tipo dizendo, Senhor, como pode? Nós estamos proclamando o Teu Evangelho e olha onde a gente veio parar. Olha como estão as nossas costas, olha onde estão os nossos pés. Não, irmãos, eles não estavam fazendo isso. Seria legítimo até se estivessem, mas não estavam. Eles estavam adorando a Deus. Veja a fé desses homens, meus irmãos. Fica claro para nós, irmãos, que a alegria deles não dependia das circunstâncias, mas da certeza de que Deus estava no controle daquela circunstância, mesmo sendo difícil para eles. Eles sabiam que estavam ali por causa do Evangelho. E então, irmãos, aquela prisão, ela se transforma em um lugar de adoração. De novo, eu quero chamar a sua atenção aqui com a mesma observação que eu fiz na semana passada. Adoração no lugar incomum. Na semana passada nós mencionamos a beira do rio e comparei aquela beira do rio com nós estarmos aqui, nessa oficina, num lugar incomum para uma igreja. Mas agora, irmãos, o cenário aqui é bem mais denso para a gente pensar sobre isso. Agora uma prisão se transforma num lugar de adoração. Mais uma vez quero reforçar o ponto para vocês, irmãos, que não importa o lugar onde nós estivermos é o lugar de adoração, deve ser um lugar de adoração. Lucas acrescenta, irmãos, mais detalhes para nós. Ele diz, os outros presos ouviam, ainda estou ali no versículo 25, os outros presos ouviam, ou seja, irmãos, aquele louvor, ele não era um louvor baixinho, ali, só para eles, ou ronronando, ou baixinho ali, não, eles cantavam alto,
eles oravam alto, eles estavam adorando a Deus de forma audível. Os outros prisioneiros estavam testemunhando algo incomum para eles. Provavelmente, irmãos, aqueles homens estavam acostumados a ouvir gritos de dor. Talvez eles estavam acostumados a ouvir ali um desespero naquele lugar. Mas naquela noite, irmãos, eles ouviram orações e cânticos de louvor a Deus. Se era, irmãos, intencional ou não, nós não sabemos. Mas Paulo e Silas estavam transformando aquela prisão em um púlpito. E então nós chegamos no versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, eles estavam livres. Esse não foi um terremoto incomum. Lucas descreve um evento extremamente específico. As portas se abrem, as correntes se soltam, mas o edifício ele não desmorona. O edifício fica intacto. Só apenas as portas se abrem e só apenas as correntes se soltam. Ao que tudo indica, irmãos, não se trata de um fenômeno natural. Trata-se de uma intervenção providencial de Deus. O Senhor está mostrando que nenhuma prisão pode impedir o que Ele quer fazer. Versículo 27, o carcereiro acorda. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão abertas, ele desembaiou uma das espadas para se matar, porque ele pensava que os presos tivessem fugido. Agora, irmãos, o foco da narrativa muda. Lucas nos apresenta um novo personagem, que é o carcereiro. Ele era responsável pela segurança dos prisioneiros. E no sistema romano, irmãos, se um prisioneiro escapasse, o carcereiro sofreria a mesma punição destinada àquele fugitivo. Por isso, irmãos, quando ele vê as portas abertas, ele chega à conclusão de que era o fim da vida dele. É o fim para mim. E então ele decide tirar a própria vida. Agora, irmãos, vejamos o contraste aqui. Aquele homem representava a autoridade romana naquele lugar. Ele parecia forte, estável, seguro, mas naquele momento, irmãos, nós descobrimos que por dentro ele estava completamente desesperado. Ele preferia morrer a enfrentar as consequências. Às vezes, meus irmãos, pessoas que parecem fortes e seguras por fora, na verdade, elas estão profundamente desesperadas por dentro. Então o carcereiro decide dar um fim ao seu desespero. Quando ele está prestes a tirar a própria vida, Paulo grita, versículo 28, não faça isso, nós estamos aqui. Agora imagine isso, meus irmãos. Os prisioneiros estavam livres para fugir, as portas estavam abertas, as correntes estavam soltas, mas ninguém foi embora. Por que, meus irmãos, que ninguém foi embora? Provavelmente, irmãos, porque algo incomum estava acontecendo naquela prisão. Os prisioneiros estavam testemunhando o agir de Deus. O versículo 29 diz, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. O cenário, meus irmãos, é muito estranho aqui, é muito incomum. E é incomum e é estranho por vários motivos. E então nós podemos dizer que há uma inversão de papéis aqui. Os papéis foram invertidos. Algumas horas antes, Paulo e Silas estavam sob a autoridade daquele homem. Agora, irmãos, ele está prostrado diante de Paulo e Silas. O versículo 30 continua. Então os levou para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser liberto? Essa, meus irmãos, é uma das perguntas mais significativas de toda a Bíblia. Este homem percebeu que precisava de salvação. Talvez ele tinha ouvido os cânticos, talvez ele tinha ouvido as orações, talvez, irmãos, ele tenha ouvido o testemunho sobre Jesus, mas naquele momento, irmãos, ele reconhece, ele precisa de algo que o sistema romano não pode oferecer para ele. Ele precisa de salvação.
E a resposta, irmãos, vem no versículo 31. E essa é uma das declarações mais claras do Evangelho no Novo Testamento. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Note, irmãos, a simplicidade da resposta. Paulo não apresenta um sistema religioso complexo que aquele homem precisava seguir para merecer a salvação. Ele não oferece para ele um ritual que ele precisava cumprir. Ele não propõe uma filosofia para aquele homem. Ele aponta para uma pessoa apenas, ele aponta para Jesus. Paulo estava dizendo: a salvação não vem por mérito, não vem por suas obras, não vem por seu esforço humano, ela vem pela fé somente em Jesus. Por mais óbvio, irmãos, e simples que seja, essa também precisa continuar sendo nossa mensagem hoje. Então Lucas relata no versículo 32: e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. O Evangelho, irmãos, foi explicado e compreendido. Na semana passada nós vimos algo semelhante com a casa de Lídia. Agora nós vemos algo semelhante com a casa do carcereiro. Paulo e Silas, irmãos, anunciam a palavra, e então, versículo 33, naquela mesma hora da noite, o texto não diz que hora era, irmãos, mas era tarde. Naquela mesma hora, o carcereiro lavou as feridas daqueles homens. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Olha que mudança no cenário aqui, meus irmãos. Algumas horas antes, aquele homem havia colocado Paulo e Silas no tronco. Agora ele está lavando as feridas daqueles homens. O Evangelho transformou o coração daquele homem, meus irmãos. Versículo 34, então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. A história começa com prisão, com violência, com injustiça, e ela termina, meus irmãos, com cura, com hospitalidade de novo. Já tinha sido na semana passada, com alegria. Essa é a obra do Evangelho. O Evangelho é capaz de transformar prisões em lugares de salvação. O Evangelho, irmãos, é capaz de transformar desespero em alegria, inimigos em irmãos. E como se não bastasse tudo que já vimos até aqui, irmãos, ainda veremos mais. E como sim mais? Deus usa, irmãos, esse expediente para abençoar a igreja. A quarta palavra é edificação. Depois de uma noite extraordinária, marcada por louvor, por oração, por terremoto, por conversão, a narrativa continua na manhã seguinte. O versículo 35 diz: ao amanhecer, os magistrados enviaram seus oficiais ao cárcere com a ordem: solte esses homens. E olha o que curioso que acontece. Na noite anterior, os magistrados haviam ordenado o espancamento, a prisão de Paulo e Silas. Agora simplesmente eles dizem: solte esses homens. Provavelmente, irmãos, isso indica que eles imaginaram que a punição aplicada ela já era o suficiente para eles. Talvez pensassem que aqueles homens, aqueles missionários haviam aprendido a lição, que eles iam abandonar, iam embora e tudo ia acabar. Mas o que eles não sabiam, irmãos, era que haviam cometido um erro muito grave. Versículo 36. O carcereiro contou a Paulo: os magistrados deram ordem para que vocês sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Para o carcereiro, irmãos, isso parecia uma ótima notícia. Afinal, Paulo e Silas estavam livres. Mas a reação de Paulo ela foi diferente. Versículo 37. Paulo disse aos oficiais: sem julgamento prévio, embora sejamos cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente. Aqui já cabia um processo. Nos dias de hoje aí. E nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Continua o versículo 37. Que venham eles mesmos e nos libertem. Aqui, irmãos, nós temos uma nova informação. Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Isso significava que eles tinham direitos legais importantes dentro do Império Romano. Um cidadão romano, irmãos, não podia ser açoitado sem julgamento. Muito menos, irmãos, punido publicamente sem processo legal. Os magistrados haviam quebrado a lei romana. Eita, agora aqui está a confusão. Isso, irmãos, era extremamente sério para
para aquela situação. Paulo não estava buscando vingança aqui, meus irmãos. Ele estava protegendo a credibilidade da igreja que estava nascendo naquela cidade. Se eles simplesmente saíssem, irmãos, saíssem da prisão em silêncio, ficaria a impressão de que eles eram agitadores culpados, como os homens falaram. Mas ao exigir reconhecimento público da injustiça, Paulo estava protegendo a reputação do evangelho naquela cidade, daquela pequena igreja que estava nascendo. Versículo 38 diz: os oficiais relataram isso aos magistrados, e eles ficaram com medo quando ouviram que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Agora, irmãos, a situação ela se inverte. Na noite anterior, Paulo e Silas estavam indefesos. Agora são os magistrados que estão com medo. Punir injustamente um cidadão romano, irmãos, poderia trazer sérias consequências políticas. Versículo 39 diz: então, estamos terminando já. Então foram pedir desculpas a eles e os acompanharam para fora da prisão, rogando-lhes que deixassem a cidade. Rogando-lhes que deixassem a cidade. Eles não estavam pedindo, eles estavam pedindo, irmãos, pelo amor de Deus. Perceba a mudança de postura. Antes era violência, agora é um pedido de desculpa. Antes havia humilhação pública, agora há um reconhecimento público da injustiça. Eles pedem desculpas publicamente àqueles homens. Isso nos mostra que mesmo quando o povo de Deus sofre injustiça, Deus continua governando a história. E aí nós chegamos no versículo 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia. Era o local onde a igreja estava se reunindo a partir de então, onde se encontravam os irmãos, e os encorajaram. Paulo e Silas, com as costas abertas, depois de passar uma noite tão intensa como foi aquela, eles ainda voltam para perto dos irmãos. Eles encorajam aqueles irmãos. Eles dizem: se mantenham firmes, meus irmãos. Dificuldades vocês vão enfrentar aqui. O evangelho sempre terá oposições, sempre terá oposição, mas se mantenham firmes. E então eles partiram. Paulo e Silas, irmãos, não saem correndo daquela cidade. Eles voltam à casa de Lídia. A igreja estava reunida naquele lugar. Lembre-se, irmãos, de quem compunha aquela comunidade que estava recém-nascida ali. Uma empresária convertida, agora um carcereiro romano e sua família. Provavelmente outro grupo pequenos ali, onde a sua maioria eram mulheres. Uma igreja formada por pessoas com histórias completamente diferentes. E antes de partir, Paulo e Silas encorajam aqueles irmãos. A igreja havia acabado de testemunhar a perseguição, mas também havia testemunhado o poder de Deus agindo no meio da adversidade. O evangelho chegou à cidade de Filipos e em pouco tempo ele libertou, irmãos, uma escrava oprimida. Ele transformou uma prisão em lugar de adoração. Ele salvou uma mulher de posses, que era Lídia. Ele salva um carcereiro desesperado e sua família. Então nós temos ali uma igreja estabelecida. Tudo isso, irmãos, ocorreu em meio à oposição, em meio à injustiça, em meio ao sofrimento. Ficou claro que nenhuma dessas prisões, desses meios de oposição, impediu o avanço do evangelho naquele lugar. Porque quando Deus decide agir, meus irmãos, nem correntes, nem prisões, nem sistemas humanos conseguem impedir a obra dele. Algumas aplicações aqui para a gente caminhar por fim. Primeira, creia que o evangelho tem poder para libertar qualquer tipo de prisão. Aquela jovem do início da nossa passagem, ela estava aprisionada espiritualmente, explorada economicamente. Humanamente falando, meus irmãos, sua situação era difícil e aparentemente irreversível. Mas quando o nome de Jesus foi proclamado, tudo mudou. Por isso, creia. O evangelho ainda liberta pessoas hoje. Ele liberta da culpa, ele liberta do pecado, ele liberta da opressão espiritual, ele liberta de tudo aquilo que escraviza a alma. Talvez você conheça alguém que pareça longe demais para Deus agir, não está. Talvez você mesmo esteja lutando contra algo. E a palavra de Deus para você hoje é: creia no poder do evangelho. O Cristo que atuou na vida daquela jovem naquele dia continua fazendo as mesmas coisas hoje. Segundo, não se surpreenda quando a fidelidade a Cristo produzir oposição.
Paulo e Silas, irmãos, não estavam fazendo nada errado. Eles estavam obedecendo a Deus. Mesmo assim, foram perseguidos, foram acusados injustamente e foram espancados. Não pense que seguir a Cristo sempre produzirá a aprovação das pessoas. Às vezes, irmãos, a fidelidade a Cristo gera críticas, gera rejeição, gera incompreensão, gera oposição. Mas, irmãos, não abandone sua fé se ou quando isso acontecer. Permaneça firme. A história da igreja mostra que Deus muitas vezes usa exatamente esses momentos de oposição para expandir o seu reino. Terceiro, aprenda a adorar a Deus mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Paulo e Silas estavam feridos, presos, acorrentados. Mesmo assim, irmãos, eles estavam adorando, cantando canções que adoravam a Deus. Isso nos ensina, meus irmãos. Não espere que as circunstâncias da vida estejam perfeitas para você adorar a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus quando a vida está difícil. Adore a Deus quando as respostas ainda não chegaram. Adore a Deus quando o caminho parece escuro. A adoração em meio à dor, irmãos, revela onde está a nossa confiança, onde está o nosso coração. E muitas vezes Deus usa exatamente esses momentos para nos mostrar o seu poder. Por isso, adore a Deus. Quarto, creia que Deus pode salvar a sua casa. Quando o carcereiro, irmãos, perguntou o que deveria fazer para ser salvo, a resposta foi clara: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Isso não significa, irmãos, que a fé de uma pessoa ela é transportada automaticamente para toda a sua família, mas significa que o Evangelho pode alcançar famílias inteiras. Por isso, ore por sua família, ensine o Evangelho aos seus filhos, fale de Cristo aos seus familiares. Não desista de crer que Deus pode transformar toda a sua família. Quinto, permita que o Evangelho transforme sua vida de forma visível. O carcereiro foi transformado naquela mesma noite. Ele lavou as feridas dos missionários naquela mesma noite. Ele abriu a sua casa naquela mesma noite. Ele serviu uma refeição a eles naquela mesma noite. Ele alegrou-se em Deus naquela mesma noite. Meus irmãos, a fé também produz transformação visível. Por isso, examine seu próprio coração. Permita que o Evangelho transforme suas atitudes, suas prioridades, seus relacionamentos, sua forma de tratar as pessoas. A fé que salva também transforma. Sexto e último, confie que Deus continua governando mesmo quando tudo parece fora do controle. Paulo e Silas foram presos injustamente, mas no final da história, os próprios magistrados ficaram com medo. O que parecia derrota era apenas uma parte do plano de Deus. Sendo assim, meus irmãos, quando a vida parecer confusa ou injusta, lembre-se, Deus continua no controle. Ele governa as circunstâncias, Ele dirige a história, Ele cuida da igreja. Nada foge da soberania de Deus. Deus continua dirigindo encontros, meus irmãos. Deus continua abrindo corações. Deus continua libertando pessoas. Deus continua salvando famílias. Onde é que você está nessa história? Talvez alguns aqui estejam como Lídia da semana passada. Pessoas religiosas. Pessoas que frequentam a igreja há algum tempo. Pessoas que já conhecem algumas coisas sobre Deus. Mas a verdade é que conhecer sobre Deus não é o mesmo que ter o coração aberto por Deus. Lídia só foi transformada quando o Senhor abriu o coração dela. Talvez você já ouviu muitos sermões. Talvez você já participou de muitos cultos. Mas hoje Deus está chamando você a uma entrega real a Ele, a Cristo. Não apenas ouvir, mas crer. Não apenas admirar, mas seguir a Jesus. Talvez outros aqui estejam mais parecidos com um carcereiro. Alguém que pense que está sob o controle da vida. Você controla a sua vida. Se esse for o seu caso, irmãos, não espere o terremoto vir. Ou talvez você está no meio de um terremoto e não sabe o que fazer, está atormentado como aquele carcereiro esteve. Quem sabe Deus esteja usando essas dores, esses abalos, para te mostrar que nós não estamos no controle da nossa vida. Aquele carcereiro, irmãos,
Naquele momento de desespero, ele fez a pergunta mais importante que alguém pode fazer: Senhores, o que posso fazer para ser salvo? A resposta continua sendo a mesma, não só para aquele carcereiro, mas para hoje, para nós hoje, para as pessoas hoje: creia em Jesus. Não são boas obras, não é a religião, não é o esforço humano, é Cristo. Cristo que viveu a vida perfeita que nós não vivemos. Cristo que morreu a morte que nós merecíamos. Cristo que ressuscitou para dar nova vida aos que creem. Você já creu em Cristo de verdade? Não apenas com os lábios, mas com o coração. Não apenas com interesse, mas com rendição. Hoje Deus está chamando você a abandonar o pecado, chamando você a abandonar a autossuficiência, chamando você a abandonar a ilusão de controle e correr para Cristo. Porque quando Cristo entra em uma vida, irmãos, tudo irá mudar. O coração se abre, as cadeias se quebram, a casa se enche de alegria. Foi assim com Lídia, foi assim com o carcereiro, e pode ser assim com você hoje. Portanto, se o Senhor está falando ao seu coração hoje, não resista, creia, arrependa-se, entregue-se a Cristo. Porque quando Deus abre uma porta, irmãos, a única resposta sábia é entrar por ela. E a porta que Deus abriu hoje, diante de você, tem um nome. Esse nome é Cristo Jesus.